O Davi Luiz está livre no mercado. Ele, né, terminou seu contrato, encerrou seu contrato com o Flamengo. O Flamengo não quis renovar. É um jogador de 37 anos. É um jogador que agrada o Fabinho Soldado. É um jogador que conversa com o Corinthians. Fortaleza está até na frente, tá? Torçam aí pelo Fortaleza, né? Fortaleza já fez a proposta oficial. O Davi Luiz conversou com o Fabinho Soldado e disse que tem vontade de defender o Corinthians, que é o clube do coração. Claro, bobo ele não é, né? Desempregado, saindo do Flamengo, né? Qual é a melhor escolha na vida? É o Corinthians, né? Aliás, eu acho que o Davi Luiz ele perdeu o time em relação ao Corinthians, já que era o time do coração, quando ele foi pro Flamengo. Se ele vem lá de fora e acerta com o Corinthians na época, eu acho que era a melhor escolha. Então, esse negócio de time do coração não deve ser levado em conta, claro, porque nós estamos falando de um futebol profissional. Para mim, meu amigo, pode trazer qualquer um, pode trazer um palmeirense nato, se for jovem, joga muito, entendeu? Não tem problema nenhum, porque a gente já trouxe o Luan, corintianíssimo, e a gente viu o que deu o cara de tão corintiano que é, que ficar até o último dia do contrato dele praticamente no Corinthians. Davi Luiz rescindiu seu contrato com o Flamengo, porque, na verdade, o contrato acabou, né? O contrato dele terminava agora no fim do ano, não foi renovado, não houve interesse. Jogador de 37 anos, que foi procurado antes de encerrar o seu contrato com o Flamengo pelo Fabinho Soldado, que fez uma consulta para ele. Fez uma consulta ao Davi Luiz. Depois que o contrato dele se encerra, ele fica sabendo que não vai permanecer no Flamengo, ele entra em contato com o Fabinho para saber se ainda havia um interesse, e deixou bem claro o interesse dele de jogar no Corinthians e disse que o Corinthians é a prioridade se o Corinthians quiser, tá? O Fabinho está tentando convencer toda a cúpula a trazer o Davi Luiz. Fabinho entende, né, que é um jogador que ainda pode dar um bom retorno tecnicamente, que pode ser titular no time do Ramon e do Emiliano, e que é um cara bom de elenco, bom de grupo, tá? Que pode ajudar na liderança do vestiário. Inclusive sendo considerado aquele jogador boa praça, que todos respeitam, bom caráter, que faz bem para o grupo. Ele tem essa fama. Não sei, né, se o Fabinho vai conseguir convencer a todos. Tem que convencer os dois treinadores, tem que convencer o Augusto, tem que convencer aqueles que estão em volta do Augusto, que eu não vou citar os nomes. Enfim, mas é um nome que agrada, sim, o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado chegou em um dos argumentos a dizer o seguinte: estamos falando de dois jogadores veteranos, o Davi Luiz e o Sérgio Ramos. Nesse aqui tem que se pagar tudo isso, nesse aqui é isso. Então é um jogador mais barato, mas também não é tão barato assim não, tá? Não é tão barato assim não. 1 milhãozinho acho que deve morrer, né? Eu não sei realmente os valores em relação ao Davi Luiz, mas também acho, o Paulo Barbosa, tem que ver com o treinador antes, concordo contigo, tá? Então traz o Gil de volta. O Gil é bem mais novo, né? O Gil é bem mais novo que o Davi Luiz. Então eu falava antes que o Davi Luiz perdeu o time dele, tá? Perdeu o time de jogar no Corinthians, porque ele falou para o Fabinho Soldado que é corintiano, que gostaria de encerrar a carreira no Corinthians, que gostaria de jogar no Corinthians. Ele sempre falou isso, desde a época que ele estava no Chelsea. Só que ele perdeu o time quando ele foi pro Flamengo, velho. Entendeu? Antes dele vir pro Flamengo, a torcida queria o Davi Luiz. Eu lembro disso. Vocês se lembram disso? Hein? Vocês se recordam disso? A torcida queria ele. Então, não, eu acho que ele perdeu o time. Agora, eu vou dar minha opinião. Davi Luiz é um zagueiro. Pelos jogos que eu vi contra o Corinthians, a gente teria uma zaga bem lenta. A gente teria uma linha de 4 assim, bem arriscada. Claro, né? Precisava ver realmente para ele jogar, para a gente realmente entender se ele poderia surpreender. Tecnicamente ele é muito bom, tem a saída boa, então ele ia fazer algumas jogadas que iam arrancar elogios. Algum jogo do Campeonato Paulista que o Corinthians
ganhasse com facilidade, ele ia se dar bem para cima da marcação, ia acabar fazendo gol, né? Ele também bate faltas, mas a gente tem um bom cobrador, né? Que é o Garro, um ótimo cobrador. A gente tem um Coronado, que esse é reserva. Enfim, dá para pontuar algumas coisas, mas eu entendo que o Davi Luiz é um cara que a idade, o físico, não deixa, tá? Ele exercer aí o seu futebol. Eu me recordo, tá? Eu me recordo de jogos contra o Corinthians, aquele lance contra o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, que não é driblador, o Yuri Alberto, que não é ponta, fez o Davi Luiz, né, de gato e sapato. Mas por quê? Porque o Davi Luiz simplesmente fica olhando assim. Se você olhar aquele gol que o Corinthians fez com o Yuri Alberto Cruza, não lembro quem marca o gol, não sei se é o Thales, o Yuri Alberto Cruza, o pessoal que está na linha ali de defesa fica assim pensando, pô, esse cara deixou ele fazer tudo isso? Ele simplesmente ficou olhando. Então é um jogador hoje, né, que marca de longe, preguiçoso, que não aguenta mais correr, entendeu? Enfim, eu não considero eu não considero um bom reforço, tá? Mas enfim, o Fabinho tem acertado, né? Tem acertado. A gente precisa fazer um dia aí um exercício, né? Naquilo tudo aquilo que o Fabinho acertou e tudo que ele errou também. A gente precisa apontar alguns erros do Fabinho, senão nós vamos ficar refém do Fabinho Soldado também, entendeu? Tá com assim, eu tenho um sério problema de questão de idolatria. Eu sou totalmente contra a idolatria, né? Quando eu vejo o pessoal jogando o presidente pro alto, eu fico com medo. Eu falo, pô, na minha época de torcedor, cara, eu não vi nem jogarem o Marcelinho pro alto. Eu nunca vi ninguém jogar o Marcelinho pro alto, o Sócrates pro alto, entendeu? Eu acho muito estranho. Jogar o Augusto Melo pro alto eu acho estranho, tá? Endeusar o Fabinho Soldado também não é meu perfil, entendeu? Não é meu perfil, sabe? Eu acho isso estranho, desculpa. Se para vocês é normal, se por acaso para alguém, eu acho que não, porque eu conheço o meu público aqui. Meu público também é anti-idolatria aqui. Meu público é um público que realmente que importa é o Corinthians. Mas assim, eu quando eu vejo essas pessoas, tá? Eu fico preocupado, né? O Paulo Barbosa está dizendo, concordo contigo. Eu fico preocupado. Porque agora, por exemplo, tudo que o Fabinho fala, todo mundo abaixa a cabeça e fala assim: Amém, amém, senhor Fábio, amém. Ah, o Pogba não quer. Eu vou falar um negócio para vocês. O Pogba, o Fabinho Soldado, foi resistência ao Pogba do primeiro minuto até agora, tá? Agora, vamos falar a verdade. Ele pode estar certo, entendeu? Ele pode estar certo, tá? Ele pode tá correto. Pogba realmente podia, pode ser ou poderia ser uma grande fria. Um jogador caríssimo que viria aqui para bagunçar e desandar. Ou ele poderia estar errado. Pogba com uma perna joga no futebol brasileiro. Ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: devemos elogiar o Fabinho naquilo que ele acertou, igual eu falei do Augusto Melo. E eu sempre fui um crítico de Duílio e Alessandro. Para mim, a pior dupla que apareceu na história do Corinthians como dirigentes. A pior. Então, assim, eu sempre alerto vocês. E o Fabinho Soldado, a gente também não tem que ficar falando amém para tudo, não. O Fabinho sabe tudo. Se ele não quer, é porque não vai dar certo. Se ele quer, é porque vai dar certo. Não, eu não concordo assim. Entendeu? Eu não concordo. O Jean Schmidt está dizendo, eu também sou desconfiado do Pogba. Eu também sou. Entendeu? O Pogba eu sou extremamente desconfiado. Só que eu também era desconfiado do Memphis, né? Talvez nunca demonstrei isso, porque não deu tempo. O Memphis já chegou, né, jogando bem, tudo. Eu acho que muitas negociações a gente vai desconfiar. E tem umas que a gente vai desconfiar um pouco mais. Por exemplo, Davi Luiz, meu amigo, aí eu sou Tomé. Ele vai jogar bola, ele vai ser bom pro Corinthians. Aí eu só acredito vendo, entendeu? O Davi Luiz é o tipo de jogador, né? O nosso tema é o Davi Luiz,
O Davi Luiz é o tipo de jogador que eu desacredito, eu duvido. E tem outra coisa, se ele fizer 3 jogos bons com a camisa do Corinthians, eu continuo duvidando. Pô, Samir, aí você pegou pesado. Não, não peguei, não. Porque Campeonato Paulista, para mim, meu amigo, qualquer um pode brilhar. Entendeu? Pô, se o Campeonato Brasileiro já não é lá aquelas coisas, imagina o Campeonato Paulista. Então, se o Davi Luiz chegar e ainda realizar 3 grandes jogos com a camisa do Corinthians, eu ainda não me empolgo. Eu ainda fico desconfiado. Entendeu? Estou muito azedo, muito amargo ou não? Ou estou sendo realista?